A paz do Senhor, queridos. Agradecer a Deus a oportunidade que dá a nós de estarmos aqui reunidos. Pastor Zezinho, pelo convite que fez a nós, Pastor Anderson. Vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus aqui na 1 João, no capítulo 1. Eu vou ler aqui o capítulo todo. Ele é pequenininho, queridos. Ele tem 10 versículos apenas. Vamos ler em nome de Jesus. 1 João, capítulo 1. Diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isso proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há trevas algumas. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Senhor meu Deus, nós vamos meditar na tua palavra, Pai. Eu peço, Senhor, que o Espírito Santo tenha liberdade na minha vida e na vida dos meus irmãos, ó Pai, para que a gente possa compreender e entender bem a Tua vontade, o Teu querer, Pai, através desse texto, meu Deus. Ajude-nos, dê graça, Pai Santo, para que nós possamos encerrar esse trabalho e estamos, Senhor, sairmos daqui mais edificados. Fica comigo, com a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Queria falar um pouquinho sobre a verdadeira comunhão. A gente lê esse texto aqui da primeira carta aqui de João, e João vai mostrar para nós, eu acho que é uma coisa muito séria, e é importante a gente parar e pensar nisso aqui, quando ele fala da verdadeira comunhão. É muito comum a gente falar, né, nós temos comunhão, e o apóstolo está bem preocupado com isso. Ele escreve aqui, ele fala essas palavras aqui, é para a igreja, né? Não é para a gente de fora, é para crente. E ele fala sobre a gente entender aqui nesse texto o que é a verdadeira comunhão. E ele fala também da situação do ser humano, né? Quem é o ser humano, as nossas fraquezas, as nossas limitações. E ele fala que tem uma saída também, e ele quer que a gente entenda bem isso aqui. Essa carta aqui, de 1 João, talvez João escreveu isso aqui lá no primeiro século, entre os anos 80, 90, é que ele vai escrever isso aqui, né? Segundo os estudiosos, João escreve isso aqui, ele está na igreja de Éfeso. Então, por um tempo, ele foi pastor ali na igreja de Éfeso. E é ali que ele escreve essa primeira carta dele aqui. E ele envia para as igrejas ali da província da Ásia Menor, que vai coincidir com aquelas igrejas do Apocalipse, que é ele mesmo que escreve também. E essa carta que ele envia ali, para aquelas cidades ali, que hoje seria na Turquia ali, né? Então ele vai enviar essas cartas ali. Nessa época aqui, querido, que ele escreve essa carta, alguns ensinos assim perigosos estavam sendo disseminados dentro da igreja. Pessoas que aceitavam Jesus como Senhor e Salvador, que professavam essa fé, mas tinham pensamentos diferentes.
E eram os ensinos estranhos. E que ensinos eram esses, né? Então, eram ensinos de um movimento chamado dos gnósticos, né? Embora esse termo ainda não existia naquela época ali, porque esse termo é dado depois pelos pais da igreja, já no século II, III, IV, é que vai aparecer esse termo aqui. Mas é um termo que vem de uma palavra grega, que é a gnose, que é conhecimento. São pessoas que adquirem um conhecimento tão profundo, e ele começa a disseminar isso para os irmãos, né? Porque eles vivem segundo esse conhecimento. Isso não é estranho, não, queridos. Muita gente acha que é muito sábio e, às vezes, sai fora da Bíblia e começa a fazer outros ensinamentos por aí e vai enganando muita gente. E isso dentro de igrejas, né? E é o que está acontecendo aqui. E o apóstolo João, ele se preocupa com a presença desses gnósticos, embora ele não use esse termo, né? Nem existia na época dele, mas ele vai se referir a isso. E a gente percebe aqui no capítulo 4 dessa carta, quando ele diz assim, olha o que ele fala: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Este é o espírito do anticristo, ele diz, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente já está no mundo. Então a preocupação dele era grande. E aqueles homens, aquelas pessoas, né, dizendo-se conhecedoras, né, de um conhecimento espiritual muito profundo, eles reduziam o Evangelho de Cristo a um sistema de uma filosofia que era pregada dentro da igreja. E a doutrina desse movimento, eles diziam assim, os gnósticos: o espírito é bom, mas a carne é maligna, ela é muito má. O espírito é bom, mas a carne não. E com isso, eles disseminavam umas doutrinas erradas. Só para vocês terem uma ideia. Eles diziam assim: se a carne é má, Jesus não teve carne, não teve corpo. Aparentava, você via, mas não tinha. Era só espírito. Isso estava sendo pregado dentro da igreja, querido, sabe? Eles estudaram e chegaram a essa conclusão, né? Então, eles viam Jesus assim. Você vê, mas não é algo físico, né? É só espírito ali. Por quê? Porque Jesus é bom. Como a carne é má, ele não pode ter carne, ele não pode ter corpo, né? Então, ele não tinha essa matéria. Porque a matéria é pecaminosa e Jesus não teve pecado. Então, isso é muito forte. E as pessoas gostavam disso. Pregavam isso e as pessoas falavam: puxa, é verdade, né? Então, eles têm razão disso aqui. Uma outra doutrina é que eles diziam o seguinte: pecar não é tão mal assim. Não faz mal pecar. Porque quando você peca, você atinge o corpo, não o espírito. Então, pecar não é ruim, né? Ele vai destruir o corpo, mas não vai destruir o espírito, que é bom. Então, não tem nada a ver essa questão de pecado. Isso também agradava os irmãos da igreja. Olha a situação que o pastor ficava, que era João. João ouvindo isso dentro da igreja, né? Então, ele vai escrever essa carta aqui com o objetivo assim: eu preciso combater esses erros que estão sendo pregados dentro da igreja. Eu preciso confirmar a verdadeira doutrina cristã. Então, essa é porque ele vai escrever essa carta aqui. A gente pode perceber aqui que no início dessa carta aqui, nos primeiros 4 versículos aqui, que João vai falar aqui, ele fala com muita propriedade. Preste atenção, querido. Quando ele fala sobre a ressurreição de Cristo, né? Da encarnação de Cristo. Ele fala assim de uma forma assim tremenda aqui que a gente vê, né? Ele fala assim, ó, o que era desde o princípio, né? É até emocionante. Quando eu leio isso aqui, me traz à memória um professor de teologia que nós tivemos lá no Betel Brasileiro, eu e a Delza.
E pastor Osnir, da Presbiteriana, e ele dava aula sobre 1 João, e ele pegava essa carta, e quando ele lia isso aqui, ele parava, fechava os olhos, e ele se emocionava. Porque é bonito, né? Ele fala o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos, nossas mãos apalparam. Eu toquei em Jesus, ele fala. Olha que coisa. Não tem como dizer, ele não tem corpo. Eu toquei, eu vi, eu ouvi, eu estive lá, né? E ele fala, é isso que eu estou proclamando, que eu estou pregando a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos. E dela nós testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava lá com o Pai. Mas ela foi manifestada aqui. Ela veio. João diz isso aqui. Então é uma coisa assim muito bonito aqui, né? Então percebam, queridos, que João tem o cuidado de dizer assim, né? Ele existe desde o princípio. Ele estava lá antes de Deus criar todas as coisas ali, né? Nós ouvimos, nós vimos, nós tocamos. E a gente aprende muita coisa com isso, querido, quando a gente vê isso aqui. A gente aprende que a gente não pode voltar aos ensinamentos errados. Se nós aprendemos do Evangelho de Cristo, não tem como a gente sair disso e cair no engano. Então, ele estava preocupado com isso aqui. João diz que Cristo se manifestou para suas criaturas aqui na terra em carne e osso, sabe? Ele deixa isso muito claro, que ele esteve com Jesus, que ele ouviu, que ele apalpou, ele tocou em Jesus. A Bíblia diz que ele repousava ali no seio de Jesus, quer dizer, no colo de Jesus aqui. Ele tinha essas experiências aqui com Jesus. E os apóstolos que escreveram a palavra de Deus, que pregaram, eles não somente ouviram do Senhor Jesus, não somente ouviram, não somente tocaram, mas eles pregavam aquilo que eles aprenderam da boca de Jesus Cristo, né? E eles estavam combatendo aqueles que negavam a encarnação de Cristo, sabe? E negar a encarnação, queridos, dizer assim, Cristo não teve corpo, não teve matéria, é negar o Evangelho, sabe? João, ele se refere a Cristo como o verbo da vida. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, né? Ele vai falar sobre isso aqui. E a tradução dessa palavra verbo é o logos. Essa questão do logos, queridos, para vocês entenderem aqui, a filosofia grega, ela acreditava, na época lá, que o conceito de logos era um princípio racional, algo que pensava, algo que agia, mas era impessoal. E isso era muito forte na época. E João vai pegar isso aqui, ele fala assim, porque eles diziam também que o logos governava todo o universo. E João pega isso aí, olha, também acredito que existe um logos. Só que esse logos é uma pessoa. E tem nome. E essa pessoa é Jesus Cristo. E aí ele fala, né, no princípio era o verbo, no princípio era o logos. Então ele vai trazer isso para a pregação disso aqui, né? E ele diz assim, então é Jesus, o logos, que governa todo esse universo. É Jesus que dirige o destino de todo esse universo. E é isso, queridos, que nos dá segurança, é entender que tem alguém que comanda esse universo e o nome dele é Jesus Cristo. E a gente crê nisso aqui. E nesse primeiro versículo aqui, a gente vai aprender e ver aqui princípios que têm muita importância para nós. Porque quando João afirma que Jesus veio em carne, que ele encarnou, ele está falando aquilo que a Escritura sempre disse. Se você pegar lá no Velho Testamento, você vai ver isso. Há promessas da vinda de Jesus.
A ponto de Isaías, lá no capítulo 53, ele dizia até do sofrimento de Jesus. Não do sofrimento de um espírito, mas do sofrimento de uma pessoa, de um ser humano. Porque Jesus era 100% humano e 100% Deus. E como humano ele sofreu. E como humano, querido, ele orou ao ponto de suar sangue. Como humano ele foi levado naquela cruz ali. Como humano ele sofreu para a minha vida ali por você também. Então foi como humano. E João vai querer mostrar isso aqui. Então ele diz, aquele que a palavra tornou-se carne, né? Está lá em João, no capítulo 1, já lá no Evangelho, ele diz assim, ele se tornou carne, ele viveu entre nós vimos a sua glória, a glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade, João falava. Que coisa gostosa que ele tinha, assim, né? Ele tinha uma certeza disso, ele falava isso aqui com uma convicção muito forte, né? E João, ao fazer isso, ele vai mostrar que os nossos olhos, queridos, os olhos da igreja dele, nessa época que ele escreve para a igreja dele, para as igrejas ali da Ásia, e ele vai mostrar para mim e para você assim, nossos olhos têm que estar na palavra de Deus, nós não podemos cair em ensinamentos errados que são pregados por aí. E quantos ensinamentos errados, queridos. Ele dizia para aquelas pessoas ali da igreja dele, não dê ouvido para isso que vocês estão ouvindo aí, que Jesus não veio em carne e osso. Para mim e para você, ele está dizendo assim, não dê ouvido para aquilo que está fora da palavra. Não dê ouvido para isso. Tudo que você aprender, que você ouvir, confere na palavra de Deus. A palavra ensina isso, Jesus ensinou isso, os apóstolos ensinaram isso. E a gente aprende que qualquer ensino que não seja fundamentado na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, ela deve ser rejeitada. Eu coloquei aqui um texto de Lutero, aqui, que ele fala uma coisa aqui que é tremenda. Aqui, ó. E a gente tem que prestar muita atenção nisso, porque nós somos muito enganados através dos milagres. Cuidado com isso. Lutero diz assim, qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras Sagradas deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagre todos os dias. Ah, mas lá acontece milagre, milagre, milagre. Até o diabo faz milagre, queridos. Enquadra na palavra? Não. Sai fora disso, queridos. Isso aqui é muito sério, quando ele fala aqui. Uma igreja somente é forte quando ela é ligada na palavra de Deus. Uma igreja é forte quando ela estuda a palavra, que ela vive a palavra, que ela luta pela palavra de Deus. Aí ela é uma igreja forte. Não é aquela igreja que é cheia de novidades. Aprendemos uma coisa nova. Sai fora disso, queridos. Se não tiver na palavra de Deus, sai fora. João deixa isso aqui muito claro para nós. Esse texto é importante para isso aqui. Quando os olhos das pessoas estão voltados para a Bíblia, essa pessoa vai se fortalecendo. Não tem vento de doutrina que possa derrubar um crente que é firmado na palavra de Deus. Versículo 2 ao versículo 4, ele diz assim, a vida se manifestou, nós a vimos, dela testemunhamos, proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e foi manifestada. Proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Para ter comunhão, nós precisamos pensar da mesma forma. Então, nessa igreja aqui, tinha gente que pensava de uma forma, outro pensava de outra forma. Isso não é comunhão, queridos. Ele está dizendo, nossa comunhão é com o Pai, com o seu Filho, porque nós aprendemos deles, escrevemos essas coisas, para que a nossa alegria seja completa. O que João pregava, que os apóstolos da época pregavam, eles transmitiam aquilo que eles tinham ouvido de Jesus. Sabe, eles não estavam inventando nada. Nenhum momento o apóstolo João e os outros apóstolos, aqueles que escreveram a palavra de Deus, inventaram alguma coisa. Eu acho que é assim. Eles não faziam. O ensino deles não era deles, o ensino deles era de Jesus. É aquilo que Jesus ensinou. E a seguir, João vai deixar bem claro aqui
o objetivo dessas palavras aqui. Ele fala assim: proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. E o que é comunhão, querido? O que é? O que significa comunhão? Às vezes nós pensamos comunhão quando nós estamos num ministério, ligado a outro ministério, fazemos trabalho junto. Não, isso é ajuntamento. Comunhão é quando nós temos algo em comum. Comunhão é quando nós temos uma concordância em algum assunto. Quando a igreja pensa em conformidade. Quando pensamos da mesma forma. Há uma harmonia na forma de eu sentir, de eu pensar, de eu agir. Aí é a verdadeira comunhão. E é isso que João queria na igreja dele. É isso que Deus quer na nossa igreja hoje também. Somente existe comunhão se houver concordância com a doutrina, com os ensinamentos de Cristo. Se um pensar de uma forma, outro pensar de outro, não há comunhão. Somente há comunhão se nós formos submissos à palavra de Deus, à verdade que está na palavra de Deus. E não basta apenas o ensino, é necessário aceitar esse ensino. E não basta apenas aceitar esse ensino aqui, é necessário se submeter a esse ensino. Eu aprendi da palavra de Deus e me submeto à palavra de Deus. Aí é a verdadeira comunhão. E a partir do versículo 5, João vai ensinar a importância a respeito dessa verdadeira comunhão. E o procedimento agora do crente frente ao pecado. Ele fala: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Percebam, querido, que João está dizendo aqui, ó. Nós temos uma notícia maravilhosa. Eu vou passar a vocês. Uma notícia que nós recebemos do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele está falando aqui. Essa é a mensagem que dele ouvimos. Ouvimos de Jesus. Ele vai dizer: Deus é luz. Em Deus não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos em trevas, aqueles irmãos que traziam aquelas doutrinas erradas para dentro da igreja, estavam andando em trevas. E ele fala assim: se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É uma coisa maravilhosa, queridos. Saber a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus, ser submisso à palavra de Deus. Aí nós temos comunhão. Somos pecadores, temos nossos erros, temos nossas falhas, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. É isso que ele está dizendo para nós. Então ele tem o cuidado de iniciar aqui o argumento, deixando claro que a mensagem anunciada por ele, pelos outros apóstolos, não era dele. É uma mensagem dada por Cristo. Não era uma posição dele, pessoal. Não, eu estou falando o que eu aprendi de Deus, de Jesus. E esse Deus é luz, Deus é santo. E quem pensa assim dentro da igreja, então ele fala, esse tem uma verdadeira comunhão. Não adianta falar, eu conheço Jesus e andar nas trevas. Eu conheço Jesus e pregar o evangelho errado. E pregar uma outra palavra. Não adianta falar, eu conheço a palavra de Deus, eu amo Jesus, mas vivo uma vida sem santidade. É essa a preocupação dele. E aí ele vai advertir nós, se porém andarmos na luz, como ele está na luz, nós mantemos comunhão uns com os outros. Então a verdadeira comunhão, ela somente é possível por meio de uma vida de santidade, de submissão à palavra de Deus, de quebrantamento diante dos nossos pecados, entender quem somos nós, e fidelidade ao Evangelho de Cristo. E a partir do versículo 8 a 10, João fala do procedimento do crente agora diante do pecado. Ele fala assim, se afirmamos que estamos sem pecados, sabe aquela pessoa que fala, eu não tenho pecado, você está se enganando a si mesmo, porque todos nós somos pecadores, né? E a palavra de Deus diz assim, a verdade não está em nós. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, reconhecer quem somos nós, a nossa dependência de Deus,
ouvi a palavra de Deus, aprendi a palavra de Deus, pratico a palavra de Deus, sou submisso à palavra de Deus, mas tenho minhas falhas. Ele fala, mas se você confessar, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Porque se eu falar assim, mas eu não tenho pecado, eu estou fazendo de Deus um mentiroso, porque Ele falou que nós temos pecado. Eu me lembro do irmão, nós estávamos na classe, acho que faz muitos anos, hein? E muitos aqui congregavam lá junto comigo. E tinha um irmão lá que, uma vez nós lendo esse texto aqui, ele dizia assim, não, está errado, eu não tenho pecado. Depois que aceitei Jesus, eu não tenho pecado. Falei, mas está aqui, na palavra de Deus está escrito, não, mas quando ele escreveu isso aí, ele era fraquinho e ele escreveu aí. Eu nunca esqueci disso aí, então era complicado. Mas a gente ouvir a palavra de Deus, aprender da palavra de Deus, ser submissa à palavra de Deus, e a gente vai na presença de Deus, e Deus, nessa misericórdia infinita dEle, Ele nos purifica de todo o pecado. Amém. Lembrando, queridos, como nós falamos no início aqui, né? Lá no tempo de João havia um descaso com o pecado. E mesmo aqueles que pregavam que Jesus não veio em carne, que o pecado não existia, João vai combater isso para a igreja dele ali. E ele vai mostrar para nós assim, qual que deve ser o nosso procedimento. O crente deve ir à presença de Jesus, aceitar a sua palavra, não trazer novidades. Vamos dentro da palavra e vamos nos prostrar perante Ele, confessar os nossos pecados. E nós vamos concordar com Deus naquilo que Ele diz a nosso respeito. Nós somos fracos e pecadores, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E uma vez feito isso, Ele diz que Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Olha que coisa tremenda, querido. Deus é esse Deus maravilhoso que sempre vai estar cuidando de cada um de nós. Deus é justo, é fiel, nos purifica. E Ele encerra aqui a carta dele aqui, dizendo que nós não podemos fazer de Deus um mentiroso, mas aceitar aquilo que Deus faz, né? Não podemos negar o diagnóstico de Deus. Somos fracos e falhos. Mas nós temos um Deus maravilhoso, que é misericordioso. Basta o quê? Basta eu compreender a palavra dEle, entender a palavra dEle, ser submisso à palavra dEle. Ele está disposto a me abraçar, a cuidar da minha vida e a fazer de mim um homem, fazer uma mulher vitoriosa. Vamos ficar em pé, queridos. Queridos, nós podemos ter comunhão, a verdadeira comunhão, com Deus, com Cristo, com o Espírito Santo, ter comunhão uns com os outros, fazendo a vontade de Deus, sendo fiel à palavra de Deus. Temos falhas e erros, mas temos a oportunidade, Ele dá o escape para nós. Jesus pode nos perdoar de todos os nossos pecados. Então eu quero que você feche os teus olhos agora, curve sua cabeça. Vamos falar com Deus. Senhor meu Deus, a Tua palavra é viva e eficaz, ó Pai. E ela diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino, meu Deus. Senhor, essa vida não é uma vida qualquer. Essa vida que o Senhor nos dá é uma vida abundante, Pai. Ela significa a vida eterna, meu Deus. Ela significa, meu Deus, que nós nos tornamos, ó Pai, filhos do Deus Altíssimo. Não somos uma pessoa qualquer, Pai Santo, porque nós podemos ter comunhão contigo, meu Deus, e comunhão uns com os outros, Pai. Mas nos ajude, meu Pai, que o Espírito Santo trabalhe em nossa mente, em nosso coração, para que nós não nos desviamos da Tua verdade, meu Pai, da Tua palavra, meu Deus.
Que a gente possa estar ligado, meu Deus, naquilo que nós aprendemos, naquilo que nós aceitamos, ó Deus, e que novidade nenhuma nos tire desses teus santos caminhos, meu Pai. Nos abençoe, Pai Santo, e nos ajude a caminhar ao teu lado, Pai Santo. Nós cremos, ó Deus, que o teu amor, ele que nos faz, meu Pai Santo, nos aproximar cada vez mais perto de ti. Que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Que o Espírito Santo conduza a nossa vida, Pai, e faz de nós vitoriosos, Pai. Por isso, abençoa a tua igreja, meu Deus. Que haja verdadeira comunhão. Que haja, meu Pai, procedimento, meu Deus, de um crente fiel, meu Pai. E nós possamos, ó Deus, sermos, ó Deus, dessa forma, Senhor, agraciados por Ti, meu Deus, com bênçãos infinitas, meu Pai. Fica com cada um de nós, nos guarda, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Aqui na cruz, quando levantaram Jesus, todos foram nele atraídos, e na sua ressurreição houve a nossa inclusão. Verdadeiramente estamos livres. Nosso Deus e Pai adorar em espírito e em verdade. A verdade libertará todo aquele que conhecer a palavra de Deus, que seu Filho enviou. Todo que nele quer vida eterna possa ter. A verdade aqui na cruz, quando levantaram Jesus, todos foram nele atraídos, e na sua ressurreição verdadeiramente estamos livres. Somos livres para amar nosso Deus e Pai adorar.